que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. Serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão, ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Por favor, tome o seu. Glória a Deus. Querida igreja, a narrativa deste texto traz algumas lições para nós. Quando falamos de colheita, pensamos e observamos simplesmente, muitas vezes, o fato de semear. Mas é muito importante para mim e para você que tememos e servimos ao Senhor, entender que a colheita boa exige de nós ponderações, exige de nós entendimento, exige de nós sujeição, exige de nós renúncia e obediência. Porque quando falamos da colheita referente àquilo que o Senhor já nos fez promessa, nós precisamos entender que a promessa, ela nos acompanha. Sim, é verdade. E há quem diga que quem tem promessa não morre. Não, não é verdade. É preciso entender que para receber, tomar posse da promessa, precisa estar debaixo da palavra daquele que fez a promessa. Deus chama a Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. No percurso da história, Abrão comete um desvio no caminho e vai para o Egito.
E lá no Egito, a história de Abraão se assimila ou se assemelha com a história de Isaac vivida neste capítulo, que ele vai para uma terra estranha, de costumes estranhos, e ele quase fica sem a sua mulher. Mas o importante é observar, Abraão não recebeu de Deus a ordem para ir para o Egito. Deus disse para Abraão: vai para a terra que eu vou te mostrar. Em momento algum Deus mostrou para Abraão o Egito, mas Abraão pensou em descer para o Egito. Deus, que é grande em misericórdia, entra na história, reverte o quadro, dá livramento a Abraão, tira ele do Egito com mão forte e lhe concede a concessão de poder voltar para o caminho da promessa. Quando Abraão sai do Egito, ele volta pelo caminho de Betel, onde outrora ele ergueu um altar ao Senhor. E estando naquele lugar, ele vai restaurar o altar e ele vai oferecer sacrifício novamente a Deus. Isto fala de voltar à essência da adoração. Isto fala de voltar e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e a Ele é devido honra, glória, louvor para todos sempre, estando bem ou estando mal, financeiramente, materialmente. Nós precisamos entender que a glória de Deus Ele não divide com ninguém, e Ele requer de mim e de você consciência que somos adoradores. Glória a Deus. E a história de Abraão, Isaac conhece muito bem. Aleluia. Isaac vai herdar algumas coisas de seu pai. Dentre as coisas que ele herda de seu pai, ele herda também a promessa de que ele seria o possuidor da terra, de que a sua descendência possuiria aquelas terras. Agora, o que Deus diz a Isaac: palavra de ordem: não desças ao Egito. E como eu disse que Isaac conhecia a história de Abraão, seu pai, ele ouviu Deus dizer: não desça ao Egito, ele nem cogitou. Ele desceu para uma outra habitação e foi habitar em Gerar, porque ele sabia que desobedecer a Deus é risco de vida. E Deus me traz aqui esta noite para acender uma lâmpada no teu juízo, dizendo o seguinte: não incorra pelo caminho da desobediência, senão você correrá o risco de perder a sua colheita. A promessa, quem fez, continua validando a promessa. Mas para você recebê-la, você precisa estar no caminho da palavra daquele que liberou a promessa. Aleluia! Aleluia! Não desças ao Egito. Porque se você não descer ao Egito, eu tenho alguma coisa para lhe entregar. Então Deus dá uma ordem. Isaac entende esta ordem. Mas Deus vai destrinchar para Isaac que não seria fácil o caminho da promessa. Por quê? Porque Deus diz: peregrina nesta terra. Peregrinar significa caminhar, perambular, caminhar e conhecer o perímetro, sem ter um ponto fixo estratégico para se estabelecer. Deus estava dizendo: vai conhecendo a terra, vai caminhando pelo caminho da promessa, só cumpre aquilo que eu te designei, vai fazendo, peregrina na terra, porque se você continuar, eu serei contigo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Coisa boa é obedecer a ordem de Deus. Porque a Bíblia nos revela, e no livro do Gênesis está rico de histórias a esse respeito. Aquele que obedeceu não ficou desamparado. Quer ver? José recebeu um sonho. Ele teve ali a revelação de Deus que ele seria alguém grande, que os seus irmãos seriam submissos a ele. E o cenário que se desenvolve é que José vai se tornar escravo.
Porém, no Egito, ele continua temendo a Deus, ele não se deita com a mulher de Potifar, ele não se corrompe, ele não põe a mão naquilo que não é dele. E toda a história de José, você vai ver a Bíblia dizendo: e o Senhor era com José. Deus está nos dizendo aqui essa noite: não interessa, não importa o lugar em que você está passando, o processo em que você está vivendo, o importante é você estar debaixo do mandamento do Senhor. E aí você pode ficar tranquilo: aonde você pisar, o Senhor pisa contigo; aonde você sentar, o Senhor senta contigo; aonde você olhar, o Senhor já está lá te esperando. Então fique tranquilo, o segredo está obedecendo. Glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nem sempre peregrinar será fácil, porque a terra é inóspita e estrangeira. Mais à frente nós vamos ver que os filisteus se tornaram inimigos de Israel. Mas no contexto do capítulo 26, nos mostra a grandeza de Deus na vida de Isaac. Porque Isaac vai habitar em Gerar. E Deus dá testemunho de quem para Isaac? De Abraão. Falou: olha, Isaac, você quer ter sucesso? Faz como Abraão fez. Obedece a minha voz. E o Senhor está dizendo: olha, eu fiz um juramento para Abraão. Isso aqui nós não podemos esquecer. E às vezes alguém desvia, alguém escorrega, alguém fracassa na fé justamente porque se esquece. Se tem alguém, guarde isso. Está sendo gravado? Então depois alguém pega o vídeo e assiste para não esquecer. Guarde isso. Se tem alguém que não quebra promessa, que não quebra pacto, que não quebra aliança, esse alguém é Deus. Aleluia. Se por acaso você conheceu alguém que Deus falou e a pessoa não viveu o que Deus falou, não foi culpa de Deus. Se por acaso alguém está pelas ruas perambulando, parou num bar, parou num prostíbulo e já serviu a Deus e hoje já não quer mais saber de Deus, não é culpa de Deus, é culpa desse alguém. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão arrumando culpados para abandonar a fé. Meu querido, se por acaso você deixar de servir a Deus, você é o próprio culpado. Porque antes mesmo de vir a Cristo, você já era culpado. Como assim, pastor? Jesus morreu na cruz por quê? Por mim, por você, sim ou não? Sim. E ele tinha culpa? Não. Se ele morreu por mim, por você, significa que o culpado era eu e você. Então não adianta a gente vestir uma capa de boa gente, dizer que é certinho, que eu não faço mal para ninguém, que eu sou uma bênção, quando na verdade, se não fosse o sangue do Cordeiro sobre a minha cabeça e a tua, a gente nem por essa porta tinha direito de entrar. Então sejamos realistas. Glória a Deus. Se eu valho alguma coisa hoje, o valor que eu tenho é o sangue. Se você vale alguma coisa hoje, o valor que você tem é o sangue. E antes que você se perca na mensagem, isso já estava selado no começo. Quando o homem quebra a aliança, Deus diz: não tem problema, eu vou renovar a aliança lá na frente. Vai ser pela semente da mulher que o homem vai nascer e vai derramar o sangue para remir a todos vocês. Ou seja, já estava estabelecido. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória. Então quando Deus chama Abraão, ele já tem pacto selado no Éden. Não se esqueça disso. Deus não quebra a promessa. Deus não quebra a aliança. Deus não revoga algo que disse a teu respeito. O que ele falou permanece. Deus, ele é um autor, ele é um arquiteto que não rabisca projeto, não rasura projeto. Ele projetou do jeito que ele projetou, vai até o final. Bendito seja Deus. Aleluia. A gente é que quer rabiscar alguma coisa no projeto de Deus às vezes.
Só que o Criador é Criador, irmão. Aleluia. A minha e a tua caneta nem pega do papel do projeto de Deus. É por isso que às vezes a gente vai e tem que voltar. E se você não foi, mas estava pensando em ir, nem vai. Fica. E ainda bem que eu não conversei com ninguém sobre a história da igreja aqui. Porque Jesus conhece cada um. Conhece o pensamento, o coração. Então o recado está dado. Se estava pensando em ir, nem saia do lugar. Peregrina na terra. Peregrinar significa passe o processo. Viva a realidade do ambiente. Isaac. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Eu estou te dando estrutura para você possuir a terra. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Ou você está achando que vai vir de mão beijada? Vai não, irmão. A história diz que Abraão cavou poços nesta terra. Aleluia. A história diz que os filisteus taparam os poços que Abraão cavou. E Deus está dizendo: Isaac, eu disse que a terra é tua. Isso aqui vai para os filhos que estão aqui. Papai trabalha, papai ara a terra, papai prepara a terra, só que nem tudo vai vir pronto para você. Vai ter que ralar. Vai. Sabe por quê? É para valorizar o que Deus está dando. Aleluia. É porque se Deus der tudo assim, irmão, só entregar na mão, a gente vira crente dondoca. Meu Deus. Crente mimado. Olha aí. Já viu o menino mimado que o pai dá tudo que quer? A hora que o pai exige alguma coisa, o menino joga tudo pro alto, quebra tudo, fala: o pai tem dinheiro, o pai dá de novo. É. Com Deus é diferente o negócio. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu fiz um pacto com Abraão, teu pai. Fiz um juramento para ele. E disse a ele que a ti e a tua semente eu darei todas essas terras. Só que você precisa conhecer a terra. Então peregrina na terra. Caminha na terra. Vê os limites da terra. Conheça as tuas fronteiras. Era isso que Deus estava dizendo para Isaac. E ainda que você conheça as tuas fronteiras, porque Deus disse para Abraão exatamente isso: ainda que você conheça as tuas fronteiras, eu vou ampliar além daquilo que você possa alcançar. Deus está dizendo: vai conhecendo e eu vou te dando. Vai conhecendo, eu vou te dando. Vai conhecendo, eu vou te dando. Vai caminhando, eu vou te dando. Vai trabalhando, eu vou te dando. Vai peregrinando, eu vou acrescentando. É isso que Deus está dizendo. Glória a Jesus. Com aquilo que está na tua mão, cuida. Vai cuidando e eu vou te dar mais. É isso que Deus está dizendo para Isaac. Só que tem um detalhe aí no texto. Isaac ficou com medo por estar em uma terra que ele sabia que os homens eram tanto quanto ruins. E ele sozinho naquela terra, ele temeu perder a sua mulher devido à beleza da sua mulher. Rebeca nada mais era do que promessa de Deus na vida de Isaac. Porque Abraão falou com Deus: Deus, eu não quero que o meu filho se case, preste atenção. Eu sei que o foco hoje é o coral, mas os jovens estão aqui, então vai recebendo. Eu não vou nem olhar para vocês, ô glória. Preste atenção, Deus, eu não quero que o meu filho se case com mulheres estranhas desta terra. Eu quero que o meu filho se case com alguém que o Senhor preparar para ele. Você está entendendo? Agora eu olhei para vocês. E aí Isaac vai receber a moça da sua origem. E origem fala de originalidade, fala de original. Então Deus está dizendo para mim e para você nesse parêntese que eu abro: você não pode ficar com aquilo que não é da mesma origem. Você não pode coabitar, namorar, casar,
Ficar nem é de Deus, já vou te avisar. Você não pode estar coabitando com aquilo que não é da mesma origem que você, porque o que Deus tem para você está debaixo da mesma promessa que você. E logo que a promessa se cumprir, a pessoa tem que entender a promessa. Aí se for estranho, vai dar ruim. Aí ele manda Eliezer buscar Rebeca. E Eliezer faz um tratado com Deus. Olha aí, direção de Deus é tudo. Eliezer faz um tratado com Deus. Fala: Senhor, eu não posso levar qualquer moça. Cheguei na fonte e eu preciso aqui de uma estratégia contigo para saber que a moça é a moça certa. E que estratégia foi essa? Olha, ela tem que dar água para mim, mas tem que dar água também para os camelos. Irmão, isso dá trabalho, dá água para camelo. É daí que surgiu o termo camelar. Porque não é fácil. E a moça teve que tirar água para os camelos. Eu não me recordo agora quantos camelos eram, mas dizem que cada camelo bebe cerca de 45 litros de água. Vamos estimar 10 camelos, mas era uma caravana, devia ter mais, mas vamos estimar 10 camelos. É 450 litros, irmão, é uma caixa d'água. Santo Deus! E tem que tirar no cântaro. E Eliezer falou isso com Deus, não falou com Rebeca. Logo, Rebeca não era interesseira. Rebeca só fez aquilo que Deus determinou para ela fazer, porque Deus falou, fechou um pacto com Eliezer e trabalhou no coração de Rebeca. Logo, Rebeca foi inserida na promessa de Deus para Isaac. Glória a Deus! Pegou? Isaac ficou com medo de perder a promessa. Quem nunca teve medo de perder a promessa, né? E aí ele faz ali um arrumado. E ele não mentiu, tá? Porque Rebeca era sua parente, filha de seu tio. Historicamente, na cultura, era sua irmã. E aí ele diz: ela é minha irmã. Logo, Isaac não mentiu. Ele simplesmente omitiu o fato de que ele também era esposo de Rebeca. Tentando cuidar da promessa que Deus deu para ele do jeito humano. Mas promessa de Deus não se cuida do jeito humano. Promessa de Deus se cuida com o joelho no chão. Aí o rei percebeu, porque a tradução King James vai dizer que o rei viu Isaac acariciando Rebeca, trocando carícias com ela. E aí ele entendeu, falou: não é possível que essa moça seja a irmã dele, devido à intimidade que eles estão tendo. E o texto aqui diz brincando. Aquela brincadeira de casal. Não é? Se tem algum casal que não brinca mais, a Bíblia está dizendo aqui que pode brincar, viu? Glória a Deus. Não pode ficar homem sério, entra dentro de casa, carne pública. Isso não está na Bíblia não. Vigia. Deixa para o pastor esse negócio. Aí Isaac quer cuidar da promessa. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não precisa da tua ajuda para nada. Você estava lá quando Deus criou as coisas? Não foi isso que Deus falou com Jó? Ô Jó, eu vou te fazer algumas perguntas. Cinge os teus lombos aí, você é cabra macho. Cinge os teus lombos e me responde se é que você pode. Onde você estava quando eu fundei a terra? Aleluia! Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu dei ordem aos seres viventes para surgirem no mar? E Deus vai falando com Jó, e aí Deus está falando comigo: onde é que você estava? Onde é que você estava quando Ele decidiu criar você? Eita Deus! Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre,
eu já te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Deus estava dizendo para Jeremias o seguinte: Jeremias, antes que você viesse a existir, eu já tracei o projeto, já cuidei do caminho, já abri as portas, você só vai fazer o que eu estou mandando. Aleluia! Deus estava dizendo para Jeremias que precisava da ajuda de Jeremias em algum contexto. Então, meu irmão, baixa logo a bola um pouquinho, que Jesus não precisa de você, não. Aleluia! É verdade. Você acha que você está aqui porque Jesus precisa de você? O pastor, de repente, pode até precisar de você, mas Jesus não. Jesus não. Então entenda, se você está aqui hoje, não é porque o pastor precisa, porque a esposa do pastor precisa, porque o regente precisa, porque ninguém precisa. Você está aqui por misericórdia. Glória a Deus! Eu estou pregando hoje aqui porque Deus precisa que eu pregue? Tem muita gente aqui para pregar. Aleluia! E se Deus quiser, Ele pega um daqueles pequenininhos ali, ó, Glória a e fala Deus! comigo e com você, tranquilamente, tudo que a gente precisa ouvir. Aleluia! Nós precisamos entender, Jesus, Deus, não precisa da nossa ajuda. E quando Isaac tentou ali, ele quase perdeu. Aí o rei, que nem temia a Deus, falou para ele: rapaz, você quase colocou a gente num problema. Porque se algum desses homens quisesse possuir essa mulher, que na nossa mente não era nada sua, apenas sua irmã, nós estaríamos pecando. E teria nos causado muito mal. Só que Deus vai mostrar para Isaac que ele está cuidando de Isaac. Ele usa quem? Abimeleque. E quando Abimeleque vai conversar com Isaac, ele diz o seguinte: ninguém tem permissão para levantar um dedo contra Isaac e a sua esposa. Aleluia! Glória a Deus! Você consegue perceber o que é que Deus está fazendo? Deus estava usando Abimeleque para dizer o seguinte: esse moço, parafraseando, tá? Tem promessa de Deus. E como ele é obediente aos mandamentos, porque o Senhor falou para ele: obedece como Abraão obedeceu. Como ele é obediente, porque Deus disse: não desce para o Egito. Ele não foi para o Egito, ele estava onde Deus mandou. Se ele estava onde Deus mandou, ele estava obedecendo. Aí o rei está dizendo: não toca, porque esse moço tem promessa. Não põe a mão, porque não é para vocês mexerem. Não levanta o dedo contra ele, porque se alguém agir contra ele, eu vou agir contra quem agir contra ele. Olha o cuidado de Deus para aquele que está em obediência à sua palavra. Glória a Jesus. Isaac pensou em preservar a sua vida, mas no céu tinha alguém que estava cuidando de tudo, inclusive da vida de Isaac. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que aqui está esta noite: descanse o teu coração. Porque quando você sai da tua casa, que fecha o teu portão, o diabo já planejou muita coisa para acabar com você. Mas o céu, o plano continua sendo o mesmo. E no plano já está estabelecido que o diabo não vai tocar num fio do teu cabelo. Glória a Deus! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Se você pudesse entender o tamanho, a extensão desta promessa. Porque Isaac está desfrutando do que Deus disse para Abraão, seu pai. Vou voltar para o jovem. Tem muita coisa que a gente recebe é por causa do que Deus falou com pai e mãe, viu? Então nada de empinar o nariz, estufar o peito, querer falar grosso dentro de casa. Porque se você chegou a algum lugar e a alguma coisa hoje, agradeça a Deus pela vida do pai e da mãe. Deu até sede. Não
final a gente tira uma foto junto e ficamos amigos, tá bom? Isaac olhou para a sua história. Uma geração de crentes hoje em dia se esquece de olhar para a história. Porque os irmãos lá já estão ultrapassados. A igreja hoje é outra, tem que mudar, tem que inovar, tem que modernizar. Engraçado que no tempo de Abraão, Deus continuou sendo Deus no tempo de Adão. E depois de Abraão, veio o tempo da igreja. E Deus continuou sendo Deus no tempo de Abraão e de Adão. Aleluia! E por que é que agora ele seria outro Deus? Por que é que agora o que ele estabeleceu para a sua noiva, para a sua igreja, ele mudaria? Porque está difícil ser crente? Irmão, essa conversa é muito fofa. Ninguém jogou na cadeia nos teus braços e levou você para jogar na cova, no Coliseu, para os leões comerem. Então dizer que está difícil ser crente hoje em dia? Você é crente até nas lives em casa. Naquele tempo, se reunia na casa da irmã Maria para orar pela vida de Pedro que estava preso. Por quê? Porque Tiago morreu e Pedro seria o próximo. E aí não dava para mandar mensagem no WhatsApp para protestar. Eu não vou mais não, vamos todo mundo para a casa da irmã Maria orar pela vida de Pedro. A oração ainda resolve causa na terra. Glória! Fidelidade a Deus ainda move a mão de Deus na terra. Deus não quebra promessa, Deus não quebra estatuto. E se Deus não quebra estatuto, não sou eu nem você que tem direito de quebrar. Aquilo que para Deus era santo lá atrás, continua sendo santo agora. E se Ele quer santidade de mim e de você, continue se santificando. Estamos falando de colheita. Eu comecei dizendo que para colher tem que renunciar, tem que submeter, tem que obedecer. E a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O segredo, aleluia, que Isaac aprendeu com Abraão, e eu já vou concluir. Semeia. Interessante que o texto vai mostrar mais à frente Isaac reabrindo os poços. Tem alguém da área da construção civil aqui? Tem alguém? Sinaliza com a mão. Bom, já viu cavar poço? Já cavou poço? Já cavou? Já viu. É um trabalho difícil, sim ou não? Alguns irmãos que são oriundos do Nordeste devem ter experimentado isso, de ver alguém cavar poço nas terras, um avô, um pai. É um negócio difícil, está ali o irmão que já viu. É um negócio difícil hoje, com todo tipo de ferramenta, né? Imagina naquela época. E Abraão cavou. Cavou e teve resultado no que Abraão cavou. Só que, quando Abraão sai da terra, os filisteus entulharam os poços. E quem é da área da construção sabe que lidar com entulho, irmão, é melhor você arrancar um barranco de terra do que você tirar 2 metros de entulho. Ô negócio difícil. E lasca o dedo. Misericórdia. Eu sou da área. Sou cria desse negócio. Eu sei o que eu estou falando. Agora imagina se desentulhar poço. Porque se o entulho está num montão, é fácil, você põe a pá por baixo e tira. Agora o entulho está no poço.
Não será um trabalho fácil esse de Isaac. Só que antes de desentulhar o poço, Isaac já estava semeando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaac era filho de quem mesmo? Abraão era pai de quem? Parece que Abraão tinha mais um filho, Ismael. Só que mais à frente nós vamos ver no livro de Hebreus que Abraão também é intitulado como pai da... Então ele teve uma filha. Pai da fé. Isaac era irmão da fé. Isaac olhou para o seu pai, falou: meu pai cavou o poço e entulharam o poço, mas eu estou debaixo de uma promessa que Deus fez para o meu pai. Então quer saber? Tirar o entulho do poço vai dar um pouquinho de trabalho, mas antes de eu começar com aquele trabalho, eu vou começar com o que eu tenho na mão, então eu vou semear. Mas Isaac não tem água suficiente para regar a terra. Eu vou semear, porque eu estou debaixo de uma promessa. E vai semeando, e vai semeando, e vai semeando, porque após Isaac ter essa experiência com o rei Abimeleque, ele entendeu. Falou: já que eu estou debaixo da promessa, e o camarada garantiu que eu vou ficar vivo, que ninguém mexe comigo, isso só pode ser a mão de Deus. E se é a mão de Deus, eu vou semear, porque a mesma mão que me livrou da morte é a mão que vai abençoar para que eu venha colher. Para você entender e eu concluir. Você levanta todo dia. Você vai para o trabalho todo dia. Você volta todo dia. E Deus te livra todo dia e você nem vê. E o que Deus está dizendo? O livramento que eu te dou todo dia é garantia. É o selo da garantia de que aquilo que você fizer na minha obra, eu vou abençoar e você vai ter boa colheita. O texto diz que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Até aí tudo bem. Só que o texto está dizendo naquele mesmo ano. Aí já deu um nó na cabeça. Quem é da colheita sabe que é pelo menos um processo de um ano para você colher. Planta-se hoje para colher no ano que vem, na próxima estação. Sim ou não? Sim. E como é que o camarada planta? E eu não sei em que período do ano que ele plantou. Eu sei que a Bíblia está dizendo que no mesmo ano ele colheu. Aleluia. Vem cá. Deus precisa da sua ajuda? E por que é que você não semeou ainda? Aleluia. O texto está nos dando uma aula de fé prática. Isso é fé vivida. E a fé é a prova daquilo que não se, mas se espera. Se você espera, você precisa saber em quem você espera. E a palavra está nos dando base aqui para nós esperarmos no Deus Criador. No Deus que fez a promessa. No Deus que, eu repito, não quebrou a promessa. No Deus que eu reafirmo, continua sendo o mesmo. E se ele continua sendo o mesmo, a palavra dele também continua tendo a mesma valia. E se a palavra dele tem alguma valia para você, para mim tem. Se tem alguma valia para você, está na hora de você começar a esticar a mão e começar a semear. Aleluia. E quando fala de semear, muita gente pega o texto e aplica na questão financeira.
Não há erro nisso. Mas eu estou falando de obra de Deus. E obra de Deus se faz com o financeiro? Se faz. Mas se faz muito mais com aquele que tem a finança, que sou eu e você. Tem gente que só quer investir o financeiro, mas não quer ser o próprio investimento. Se não der para dar glória, diz ai, pelo menos. Glória a Deus. Deixa eu lhe lembrar de uma coisa. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, o que é que nós vamos ganhar em te servir? Jesus olhou, e acredito que olhou na bolinha do olho, e disse: olha, o negócio é o seguinte, nessa vida, 100 vezes mais. Jesus estava fazendo alusão a Isaac. Nessa vida, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Glória. Você quer colheita maior que essa? Aleluia. Hã? A colheita só serve para ser colhida, sim ou não? Só que nós somos uma colheita que iremos colher também. Como assim, pastor? Aleluia. O Senhor Jesus vai raiar nas nuvens e vai colher a colheita dele, sim ou não? Quem é trigo, sobe. Quem é joio, o trigo sobe, sim ou não? Só que o trigo lá em cima vai ser transformado. E a Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorioso. E quando a gente receber esse corpo glorioso, vai se cumprir o que Jesus falou. E no final, o que? A vida eterna. Só que junto com a vida eterna, tem uma coisinha chamada galardão. É a sua colheita. Junto com o galardão, tem outra coisinha chamada novo nome. Aleluia. Deve ser dado muito glória. Aleluia. Não tá bom para você? Tem uma outra coisinha chamada uma pedra branca que vai ter o seu novo nome. Eu não sei se você ama a vida de Jesus, mas eu amo demais. Você quer mais? Eu vou pro texto. Aleluia. Aleluia. Eu tinha fechado a Bíblia, mas Jesus mandou abrir de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Ao que vencer, verso 7, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Você sabe que árvore é essa? Aleluia. A árvore que Adão não pôde comer. Aleluia. Tá ruim ou tá bom? Eita Deus grande. Verso 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Tá ruim ou tá bom? Glória. Verso 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Aleluia. Tá ruim ou tá bom? E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu já contei 4 colheitas aí. Oh, aleluia. Glória. Vamos mais adiante. Aleluia. Verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Ixi, irmão, isso aqui. Aleluia. Eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia.
Irmão, você sonha em morar nos Estados Unidos, você sonha em morar em Portugal, sonha em morar na Espanha, sonha em morar na Itália, você pode sonhar em morar em qualquer lugar. Jesus está dizendo para João, e mandou João escrever para mim e para você ler hoje aqui, ó. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. Você sonha em ser regente? Olha aqui, ó. E com vara de ferro as regerá. Irmão, imagina todo mundo na tua batuta, ó. É isso mesmo que Jesus está dizendo aqui. Tem mais. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Vocês estão contando? Aleluia. Já deu 6 aqui, tá? 7. Pronto, vamos para o capítulo 3. Verso 5. Irmão, é uma luta para ir no shopping comprar uma roupa para o congresso, né? O que vencer será vestido de vestes brancas. Mas não é o branco daqui da terra que qualquer coisa mancha e a gente tem que ficar gastando dinheiro com o ombro para lavar. Aleluia! Vestes brancas que foram alvejadas com sangue. O sangue do Cordeiro. Aleluia. Tem mais. Você vai receber veste branca. E vai andar de branco com o Senhor nas mansões celestiais. Glória a Deus. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia. Quer mais? Tem mais. Verso 12. Ao que vencer. Às vezes a gente passa uma coisinha e fica meio abalado, né? Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Glória a Deus! Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou te firmar de um jeito que ninguém vai te tirar do lugar. Ninguém vai abalar, ninguém vai mexer com a tua estrutura. Porque o Senhor está dizendo isso na sua palavra. Oh, glória. Aleluia! Tem mais. Verso 21. Ao que vencer, Glória a Jesus. lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aleluia. E o escritor fecha dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Semear até o final Aleluia. significa que você venceu o desafio. E o Salmo de número 126, no seu último verso, diz assim: o que semeia em lágrimas, fará com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, Aleluia! Glória! andando e chorando, tem a ver com o investimento ser você mesmo. Tem a ver com a semeadura ser você mesmo. Tem a ver com a semente ser você mesmo. Glória a Deus. Porque fala de andar, chorar. Fala de amargar sofrimento. Mas você continua andando, você vai levando. Aleluia. Aí o texto conclui dizendo: voltará sem dúvida, Aleluia! com alegria. Aleluia. Primeira colheita, alegria. E a segunda, os molhos. E o texto diz: voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então qual que é o segredo, pastor? Ficar na orientação da palavra. Não sair do caminho da palavra. Deus te fez uma promessa, e atrelada à promessa tem um mandamento para você seguir. Se você quiser obedecer a Deus, pode ter certeza que
que a colheita será grande, será farta, será soberba e alcançará a tua descendência. Porque depois que Isaac colhe, o texto diz que ele cresceu e se fez grande e se fortaleceu e foi possuidor de rebanhos e rebanhos e rebanhos e rebanhos e servos e servas e servos e servas. Deus está dizendo: eu vou te ampliar de todas as maneiras possíveis se você entrar no caminho da glória. Segredo: continuar obedecendo a Deus. Segredo: não vai por um caminho do Egito. Segredo: não tente ajudar a Deus, porque Deus não precisa da tua ajuda. Fique somente na condição de servo e obedeça, porque a obediência traz um resultado de bênção. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos concluindo: faltará cestos. Faltará cestos, porque grande será a colheita que Deus nos fará. Por favor, fique de pé. Enquanto você se levanta, eu pergunto: tem alguém entre nós que não é evangélico, que nos dá o prazer da sua visita? Tem alguém? Sinaliza com a mão se tiver, só para nós o conhecermos. Não tem? Tem. Além desta moça, tem alguém que está afastado do Evangelho? Porventura ocorreu alguma coisa e te fez pensar que parar vale mais a pena do que prosseguir? Tem alguém? Só sinaliza assim com a mão. Pergunto agora. Eu vi duas pessoas sinalizando. Tem mais alguém? Se tiver, pergunto agora. Após esta palavra ministrada e tudo aquilo que está contido no texto lido no livro do Apocalipse, será que não vale a pena abraçar a Jesus de novo? E você que aqui está, igreja, pode começar a orar. Será que não vale a pena rever que parar é prejuízo? Caminhar com Jesus às vezes pode parecer que está nos causando prejuízo, mas a Bíblia nos deu aqui uma afirmação clara: o final é melhor. Aleluia! Glória a Deus! O final é melhor. Aleluia! Tem novo nome, tem vestes brancas, vai comer no maná escondido, vai se assentar no trono com o Senhor, vai ter poder sobre as nações. Isso significa dizer que ninguém mais poderá nos humilhar, nos oprimir como igreja. Aleluia! Está garantido na palavra. A palavra está garantida. E eu quero dizer a você que isso não é utopia, é realidade. Aleluia! É realidade. Quem escreveu isso foi João. Sendo arrebatado na ilha de Patmos, ele viu o Senhor. E assim como ele é, nós também veremos. Eu estou debaixo dessa promessa. Glória a Deus! Quem mais está debaixo dessa promessa comigo? A melhor colheita que teremos é a vida eterna. Eu ainda pergunto mais uma vez: será que não vale a pena? Oh, glória a Deus! Glória ao nome de Jesus. Que o Espírito Santo permita a oportunidade de uma próxima vez poder estar decidindo se render a Cristo. Eu quero orar pela igreja. Não vou chamar ninguém à frente. A palavra fará o efeito no seu coração. Se você entender e aplicar a palavra, pode ter certeza, vai faltar oportunidade para crente nesse lugar. Muita gente vai precisar de um microfone para agradecer.
Muita gente vai pedir agenda para o pastor para marcar culto de ação e graça. Glória. E eu quero lembrar os irmãos que crente da Assembleia de Deus, raiz, ainda faz culto de ação e graça em casa. Viu? Aleluia. A pandemia foi embora. Para com esse negócio de não receber crente na sua casa. Chame os crentes, abra a garagem, faça o culto lá. Os seus vizinhos verem que Deus é o dono da tua casa. Seus vizinhos entenderem que Deus operou na tua vida. E através disso haverá salvação. Viu? Glória ao nome de Jesus. Vai faltar culto. Vai faltar tempo. Vai faltar microfone. Porque vai ter gente querendo cantar e até pedindo para tocar junto com o senhor, viu, meu mais? Tem espaço na banda? Venha que tem. De tanta gratidão que haverá pela colheita. Glória a Deus. Feche Aleluia. seus olhos. Poderoso e eterno Deus. Conforme o Senhor me direcionou, ministrei a tua palavra. E agora eu quero pedir a ti, ó amigo Espírito Santo, que por misericórdia e graça, direcione a cada um dos teus filhos naquilo que lhes é peculiar e pertinente, Senhor, para estarem no centro da tua vontade. Que possamos estar sensíveis, Senhor, ao teu direcionamento. Assim como Isaac ouviu a tua voz, obedeceu os teus mandamentos e pôde desfrutar de uma grande colheita. Assim seja nas nossas vidas, Senhor. Assim possamos nós receber, ó Pai, a bênção contida na palavra. Senhor, e que os nossos dias sejam dias de festa, pelo que o Senhor estará nos entregando, Senhor, em mãos. Ó Pai, se porventura alguém está semeando e está clamando por porta de emprego, alguém está semeando e está clamando por salvação na família, alguém está semeando e está clamando por libertação, alguém está semeando e está clamando por transformação, por mudança, pelo poder no nome de Jesus, eu quero ministrar agora, Senhor, que se cumpra a tua promessa na vida da tua igreja, que o tempo seja abreviado para os teus filhos. Senhor, alguns possam talvez estar até cansados e pensando que não irá mais acontecer, mas eu te peço, Espírito Santo, aviva o coração e renova a promessa, aviva o coração e renova os dons, aviva o coração e renova, Senhor, a tua igreja. Senhor, traz de volta no coração daquele que está, Senhor, esfriado espiritualmente, o calor e o fervor do teu Espírito, que os cultos, Senhor, sejam totalmente avivados, que os cultos sejam cheios do teu Espírito, que haja batismo do Espírito Santo, que haja salvação de almas, que haja libertação e transformação do pecador, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, que nós como igreja vivamos aquilo para que fomos chamados, Senhor, e que a colheita seja grande no nosso meio, para a glória do teu poderoso e excelso nome, em Cristo Jesus, o teu Filho, eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastoreiros, muito obrigado pela confiança e pela oportunidade.